Graça e paz. Hoje vamos falar de um tema que a gente tem ouvido muito ultimamente, que é o avivamento. As pessoas estão aguardando, né, um avivamento da última hora, que a igreja, né, essa igreja morna, ela se acorde, se desperte e seja cheia do Espírito e faça, né, e Deus use para operar através da igreja sinais, maravilhas. Mas nós vemos lá na parábola, não, né? No primeiro milagre de Jesus. Está lá em João 2, quando ele transforma a água em vinho naquele casamento. O cerimonialista chega pro noivo e fala: mas você deixou o bom vinho para a última hora? O melhor vinho para a última hora? E nós sabemos que nós somos os trabalhadores daquela parábola que Jesus conta, a parábola dos trabalhadores na vinha, em que o dono da vinha ele saiu para buscar trabalhadores para sua vinha. E ele contratou alguns na primeira hora, outros ao meio-dia, e houve uns que ele contratou na última hora. Faltava uma hora só de trabalho, é como se o serviço terminasse às 6, ele contratou eles às 5. E ele pagou o mesmo salário para todos. E aí aqueles que começaram o trabalho de manhã falaram assim: olha, mas não é justo eles receberem, né? Nós trabalhamos mais. E aí o dono fala assim: olha, mas o dinheiro é meu, não é justo, eu não combinei com você esse dinheiro, eu não estou te pagando o que eu combinei, então eu vou pagar para eles também o que eu combinei. Porque a última hora é a hora de muitas trevas. Nós estamos vivendo esse momento de muitas trevas. Trevas morais, né? Trevas espirituais, trevas emocionais, trevas em todas as áreas, né? Trevas na política, trevas na economia. E quando eu falo é mundial, não vou falar do Brasil, estou falando mundial. Trevas em todas as áreas. Da moral, a moral então, né? Trevas na moral. Por quê? Porque o momento do encontro fala que o noivo, qual é a hora que o noivo vem encontrar com a noiva? À meia-noite. Meia-noite é hora de trevas. É hora de trevas. É a hora da escuridão. Da maior escuridão. Assim como meio-dia é o momento mais claro do dia. Meia-noite é o momento mais escuro da noite. E nós estamos vivendo esses momentos. Esse momento em que tudo está tão difícil, né? Esse momento que parece que tem uma opressão no ar, em que não é mais tão fácil, né? A gente jejuar, a gente orar, a gente buscar. Parece que a gente busca, mas às vezes parece que existe um céu de bronze, não é mesmo? Claro que não existe, mas é porque nós estamos vivendo dias difíceis mesmo, dias em que nós recebemos milhões de informações, milhares de informações no mesmo dia, a nossa mente ela está cansada, o nosso físico está cansado, nós estamos vivendo momentos de pessoas com muito desequilíbrio na área emocional, muito desequilíbrio, e isso tudo traz um peso na nossa vida também espiritual. Então nós estamos vivendo esses dias assim, esses dias de muita escuridão, dias em que o apóstolo Paulo ele escreve lá em Timóteo que seriam dias em que os homens seriam difíceis, os homens seriam trabalhosos, arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo. Então nós estamos vivendo esses dias, dias em que fala que os homens terão comichões ouvidos, ou seja, eles não ouvirão a verdade. Não ouvirão a verdade. Nós estamos vivendo dias, como fala no profeta Isaías, em que o mal se torna bem, o bem se torna mal. Nós estamos vivendo essa controvérsia, aquilo que era anormal se tornou normal. Hoje tudo é normal, né? E aí a gente está vivendo dias em que o próprio Jesus disse, né? Será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Então seriam os dias, né, em que a fé seria escassa. E nós estamos vivendo esses tempos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do avivar. Eu quero pegar o texto aqui de Abacuque 3, Abacuque, né, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, fala assim:
Abacuque fala com Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque, ele era um profeta do Reino do Sul. O livro dele, ele relata um diálogo dele com Deus. E ele começa, aqui no capítulo 1, falando com Deus assim, do 1 ao 4, fala assim, o peso que viu o profeta Abacuque. O peso, né? O peso que nós também estamos vendo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele está dizendo, Senhor, olha o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, se nós pegarmos esse tempo aqui que Abacuque está dizendo, é os nossos dias hoje. Ele estava vivendo esses dias também lá em Judá. Eles estavam vivendo um tempo em que o povo havia virado as costas para o Senhor. E todas essas coisas estavam acontecendo. E hoje nós vemos no mundo tudo isso aqui, violência, corrupção, perversão do juízo, né? E a gente parece que a gente está gritando, né, falando com o Senhor, mas parece que o Senhor não está ouvindo. Mas o Senhor está ouvindo. E Abacuque fala, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigília e eu vou esperar a tua resposta. E aí quando Deus responde assim no 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir morada nas suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Irmãos, Deus falou com Abacuque, esse Abacuque, tá ruim? Deixa eu te falar, vai ficar pior. Vai ficar pior. E aí? Irmão, nós estamos vivendo um tempo que tá ruim, mas nós sabemos que nós podemos esperar dias piores ainda por vir. Cada dia nós estamos vendo nós estamos ficando escandalizados com as coisas que nós temos visto, né, com feminicídio, com abuso infantil e com essas leis que querem perverter mesmo, até mesmo a mente das crianças. E a gente vai ficando admirado, só que Deus está dizendo, olha, pode ficar pior, mas você tem que permanecer firme. E muitas pessoas, eles só lembram do livro de Abacuque quando fala sobre, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte, né, o 3,17, porque quando ele fica perplexo com tudo aquilo que ia acontecer, a nação de Israel estava totalmente longe do Senhor, e o Senhor agora ia usar a nação da Babilônia, que era uma nação ímpia, uma nação pagã, para trazer juízo sobre a nação de Israel. Para que a nação de Israel enxergasse o seu pecado. Enxergasse que precisava voltar para o Senhor. E aí o que acontece? Abacuque, depois de tudo, ele fala, Senhor, olha, o 3,17 que fala, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das coças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, ainda que as coisas ficam piores, eu vou continuar firme no Senhor. E ele faz um pedido para o Senhor, aviva, Senhor. O texto, né, que eu li, de 3:2, eu vou repetir, ele fala assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, eu ouvi, eu temi mesmo, porque o Senhor falou que vai usar a Babilônia
para castigar a nação de Israel, para trazer juízo sobre a nação de Israel, eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas quem que é a obra de Deus? A obra-prima de Deus somos nós. Nós somos a obra-prima de Deus. E Ele está dizendo, aviva a tua obra. E para a obra do Senhor ser avivada, foi necessário que essa nação fosse para um cativeiro. Fosse levada por Babilônia para o cativeiro. E lá eles ficassem ali durante 70 anos. Até que eles aprenderam a não ser mais idólatra. Eles aprenderam lá na nação, né, da Babilônia. Ali eles adotaram as sinagogas. No Velho Testamento você não ouve falar hora nenhuma de sinagoga. Mas quando começa o Novo Testamento, aí você ouve, né, Jesus estava na sinagoga. Aí esse que era sinagoga? Eles estavam longe do templo. Eles estavam lá em Jerusalém, o templo ficou em Jerusalém, destruído, porque a Babilônia veio, destruiu a nação, destruiu Jerusalém completamente, queimou a cidade, destruiu o templo. Depois nós vemos, né, Esdras e Neemias, um livro fala sobre a restauração do muro, Neemias, em Esdras fala sobre a reedificação do templo. Mas tudo foi destruído, então eles não tinham templo lá na Babilônia. Então eles falaram, como que nós vamos adorar o nosso Deus? E em Babilônia ele podia adorar que Deus fosse. Babilônia é o lugar da macumbaria, da feitiçaria, é o lugar do sincronismo religioso. Você pode adorar o Deus que você quiser. Né? Até o próprio Nabucodonosor fez a imagem dele lá para ele ser o Deus, para ele ser adorado. Então você podia adorar o que fosse. E o que eles fizeram? Eles adotaram então as sinagogas, para que eles pudessem adorar o Senhor. E a sinagoga também era um lugar onde se ensinava as crianças a lerem e aonde se estudava a lei, né, a Torá. E então todos os sábados eles passavam ali estudando. Então nessa época desse cativeiro foi adotada as sinagogas. E eles também adotaram um dialeto popular, que é o aramaico, porque eles têm o hebraico. O hebraico para eles é uma língua sagrada. O hebraico é uma língua sagrada. É a língua de Deus. É a língua que Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, usou no Velho Testamento. Então eles falaram assim, nós não vamos usar essa língua sagrada nesse lugar profano. Então eles adotaram o aramaico como um dialeto popular. Por isso que no Novo Testamento já tem passagem que é hebraico, passagem que é em aramaico, e também, né, depois o Novo Testamento ele é traduzido para o grego. E outra coisa, então, eles adotaram a sinagoga, eles adotaram o aramaico, eles deixaram ali de ser idólatras. Por quê? Porque a nação que volta de Babilônia é uma nação que não adora mais vários deuses. Até hoje, o judeu ele não adora vários deuses. Ou ele é um judeu messiânico que adora o nosso Senhor, ou ele é um judeu ortodoxo que ainda acredita que o Cristo não veio, né, que Jesus foi simplesmente um profeta, que acreditou na história que o corpo de Jesus foi roubado e ainda espera um Messias. Por quê? Porque para eles Jesus eles esperavam um Messias que viesse como Davi, um Messias que fosse livrar eles do jugo romano. E não foi o que aconteceu, né? Jesus não veio. Jesus veio para libertá-los do pecado, tirá-los da mão de Satanás, tirar o poder que o homem, que Adão entregou lá no Éden para a serpente. E Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, mas eles não entenderam isso, aquela vinda dele. Eles entenderam, eles queriam um rei que viesse para destruir o Império Romano, para libertar eles politicamente, não espiritualmente. Então eles não acreditam que Jesus. Então eles ainda aguardam o Messias. Esses serão aqueles que vão ser enganados pelo anticristo. Vão acreditar que o anticristo é o Cristo. E tem o judeu, que é o muçulmano, que só adora o Alá. Então eles não adoram vários deuses. E isso eles aprenderam aonde? Eles aprenderam através disso. Deus, para avivar a obra dele, ele precisou levar eles para um cativeiro. E aí quando eles voltam do cativeiro, acontece um maior avivamento
do Velho Testamento, que está aqui no livro de Esdras. Desculpa, Neemias. Vou ler Neemias. Vamos achar aqui Neemias. Neemias, capítulo 8, do 1 ao 6. Gente, aqui acontece um avivamento maravilhoso. Falando assim, olha, e chegado o 7º mês, é do 1 mês, e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, desde a hora que começou a amanhecer, até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí vai falando do nome das pessoas que estavam ali. O verso 5, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ou seja, a reverência, a palavra de Deus. Quando ele abriu o livro, todo mundo ficou em pé. Todos. E aí fala assim, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Imagina. E aí o verso 8 fala assim, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O que aconteceu? O povo reuniu e falou assim, Esdras, lê para nós. E Esdras começou a ler. Da amanhecer da alva, vamos supor, 5 horas da manhã, 6 horas, até o meio-dia. Ele foi lendo. E o povo todo ali de pé, ouvindo a palavra. E aí, o povo começou a chorar. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento, ele traz tristeza. O arrependimento verdadeiro é um arrependimento que não é um remorso. Ele traz tristeza pelo pecado. E é um arrependimento, a palavra em hebraico para arrependimento é a palavra teshuva, que quer dizer mudança de mente, porque quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos o nosso comportamento. E o povo, fala aqui em Neemias 9, olha no versículo 1, do 1 ao 3, fala assim, no dia 24 deste mês se juntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais. E levantando-se no posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Ou seja, o que eles leram lá? Eles leram lá, toda a Torá. Ou seja, tudo aquilo que eles fizeram que eles não deveriam ter feito. As alianças que eles fizeram com Deus e os seus pais quebraram. Porque muitos aqui nasceram durante o cativeiro. Muitos aqui nem estavam, nem viveram, nem foram para o cativeiro e voltaram. Mas muitos nasceram em Babilônia. Mas agora eles leram ali, onde Deus fala lá nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Deus santo, eu exijo santidade. E aí leram, sobre tudo aquilo que Deus deu para eles no Monte Sinai, toda aquela lei que Deus deu, com grandes sinais e prodígios, o conserto que o povo fazia, que ia obedecer ao Senhor, só que o povo não obedeceu. O povo adorou tudo enquanto foi tipo de deuses.
os deuses das outras nações, os deuses, né, Baal, Moloque, Milcom, esses deuses todos ali, eles adoraram e viraram as costas para o Senhor. Então agora, com choro, com arrependimento, com pano de saco, com cinza sobre a sua cabeça, que é sinal de humilhação. Sabe o que é humilhação? Né? Eles são muito de mostrar, né, de alegoria, mas para nós, o que é humilhação? É reconhecer os nossos pecados. Quando nós humilhamos diante de Deus, é quando nós reconhecemos que nós precisamos mudar. E aí, houve esse grande avivamento. Porque o avivamento não é reteté, não é gritar, não é pular. Avivamento não é nada disso. O avivamento é um arrependimento. Um arrependimento acompanhado de mudança de vida, de mudança de atitude. Então é isso que nós esperamos, esse avivamento desse vinho novo sobre as nossas vidas. E esse vinho novo, ele vai trazer o quê? O que o Espírito Santo faz? Qual que é a obra do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que esse Espírito Santo possa nos convencer que nós precisamos de um renovo. Nós precisamos de um renovo, porque nós estamos vivendo dias de trevas. E nós precisamos ser renovados, precisamos de renovo, né, para nós passarmos por esse tempo de tribulação, para nós permanecermos firmes e inabaláveis, para nós não sermos, né, aqueles que vão chegar perante Jesus e falar: olha, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele falar: apartai de mim, maldito, eu nem vos conheço. Mas que nós sejamos aqueles que vão permanecer de pé, que vamos ser voz profética nessa geração, nesse tempo de trevas espirituais, esse tempo em que o Espírito Santo, nós vamos precisar, né, desse vinho novo mesmo, sendo derramado em nós. Em nós, precisamos disso. E tem um vaso, sabe, um vaso cheio de unção, cheio de vinho novo, escrito o meu nome, o seu nome lá nos céus, e Deus quer derramar ele sobre mim, sobre você, para nos fortalecer nesse tempo de aflição, nesse tempo de almas, né, inquietas, esse tempo de escuridão. Nós estamos vivendo esse tempo de escuridão. Então nós precisamos viver, estarmos preparados. Para isso o Senhor está dizendo: olha, eu estou aqui. Quando nós olhamos para a igreja, a primeira igreja que o Senhor Jesus fala em Apocalipse, Éfeso, né, em Apocalipse 2,15, ele fala: arrepende-te, lembra de onde caíste, volta, arrepende-te, senão eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. E a igreja de Éfeso, se você ler Atos 19, quando ela se converte, Paulo, ele fala, o povo ele se arrepende de coração, o povo vai confessando publicamente pelas ruas Jesus Cristo, e é o povo que mexia com feitiçaria, eles queimam livros, e eram livros caríssimos, fala que a soma deles era muito dinheiro, mas eles queimaram em praça pública, e eles confessaram Jesus como Salvador, e essa igreja tão avivada, ela foi perdendo a unção, ela foi perdendo o óleo, e chegou um momento em que o Senhor falou: você perdeu o primeiro amor, você perdeu o primeiro amor, eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Imagina Deus olhar para nós e falar: eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor, mas eu estou te dando uma oportunidade. Volta para o primeiro amor, volta, senão eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Infelizmente foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Éfeso, né, geograficamente é na Turquia, e hoje a Turquia é 0, alguma coisa de cristão, o resto são tudo muçulmano. Ou seja, a igreja foi tirada. A igreja deixou de dar frutos, a igreja deixou de florescer, a igreja cristã praticamente não existe lá hoje mais. E aí nós vamos mais além e chegamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja que diz: Senhor, rica estou e enriquecida, de nada tenho falta.
E o Senhor vira para essa igreja e diz: mas você não sabe que você é pobre, cega, nua. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para te enriqueças, colírio para que vejas e vestes para que tampe a tua nudez. Ele fala que essa igreja era miserável, cega, nua. E a igreja achando que ela era o bambambam. Ou seja, ela tinha um jeito que estava viva, mas ela estava morta. E ele fala que eles eram mornos. E ele fala assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és quente nem frio. Tomara fosses frio ou quente, porque se fosse frio, que aquele que está morto pode ser ressuscitado. Pode ressuscitar. Mas é aquele morto vivo. Você está vivo, mas você está morto. Acha que está vivo, mas está morto. Frequenta a igreja, mas está morto. Vai nos cultos, mas está morto. A vida espiritual dele, a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus acabou, morreu. O primeiro amor morreu. A fé se esvaiu. A incredulidade entrou. Mas fisicamente ele continua frequentando a igreja. Parece que está vivo, né? Mas ele está morto. É um vivo morto. E aí lá em Apocalipse 3:20 o Senhor fala para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, essa última igreja colocou o mundo para dentro e Jesus para fora. Porque hoje nós vemos o mundo dentro da igreja. Que triste, né? Muito triste. Mas o mundo hoje tomou conta. Hoje é uma situação assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem prostituição, está em cima do altar, não tem nada a ver casa e descasa, casa com um, casa com outro, casa com outro. E isso virou uma coisa assim, igualzinho ao mundo. Igualzinho ao mundo. E aí, Jesus saiu. Porque como que Jesus vai ficar nesse ambiente? Mas ele está dizendo: olha, eu estou batendo aí na porta. Se tiver alguém que ouvir, ó, tem que ter ouvido sensível para ouvir. Tem que ter ouvido sensível para ouvir. Se você ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Agora presta atenção. Ceia é a última refeição. Ele está dizendo: talvez é a última oportunidade que você vai ter de conserto. Talvez é a última oportunidade que você vai ter para acordar. Como as 10 virgens que dormiram, mas 5 acordaram. Despertaram e tinham azeite. Ou seja, as 10 acordaram, mas 5 não estavam preparados. E aí? Qual que é o seu caso? Eu quero dizer para você que é melhor nós acordarmos enquanto há tempo. É melhor nós nos despertarmos enquanto há tempo. Porque os dias são maus e as trevas são densas. Ore ao Senhor, fala com Ele. Ele está aí. Ele descia todos os dias para encontrar com Adão. E Ele também vem todos os dias ao teu encontro. Todos os dias Ele vem ao meu encontro. Mas às vezes eu não tenho tempo de me encontrar com Ele. Às vezes eu estou cansada demais. Às vezes eu tenho compromisso demais na igreja. Né? E aí eu não posso me encontrar com Ele, porque eu não posso perder tempo. Só que encontrar com o Senhor é ganhar tempo, é ganhar vida eterna. Mas a escolha é nossa. Ou nós vamos consertar, ou nós vamos ficar aí. E aí? Aonde nós vamos passar a eternidade? Com quem nós escolhemos viver a nossa eternidade? Quem comanda a nossa vida? É a nossa carne ou é o nosso espírito? O Senhor diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.